Bem, nessa semana a gente vai desenvolver a ideia de uma nova função termodinâmica que vai servir como um critério de equilíbrio e de espontaneidade. Antes disso, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre como usar a entropia como um critério de espontaneidade e de equilíbrio para os diversos processos. A gente já tinha visto na semana passada, né, que para sistemas isolados, a variação da entropia do processo é um critério de espontaneidade. Para um processo espontâneo, para acontecer naturalmente, né, a variação da entropia do processo tem que ser positiva. E no final da semana passada, né, a gente começou a discutir o que acontece com processos fechados. Né? Será que a gente pode usar esse mesmo critério para processos fechados? E a gente viu que para sistemas fechados, não processos, né, para sistemas fechados, a gente tem que considerar não a entropia do sistema como critério, mas sim a entropia total, a soma da variação da entropia do sistema mais a soma da variação da entropia das vizinhanças. Então, para um processo ser espontâneo, em um sistema fechado, a variação de entropia total tem que ser positiva, que é a soma da variação de entropia do sistema mais a soma da variação de entropia das vizinhanças. Lembrando, né, que o sistema isolado não troca matéria nem energia com as vizinhanças, o sistema fechado troca energia com as vizinhanças, mas não troca matéria. Então a gente tem para sistemas fechados todo o processo real, né, todo o processo que acontece na realidade, todo o processo espontâneo, a gente tem como critério de espontaneidade que a variação de entropia total tem que ser positiva, né, maior ou igual a zero. Então a gente tem que todo o processo real tende à maximização da entropia do universo, ou entropia total, tá? Isso aqui é a variação de entropia total do universo. A tendência é sempre essa entropia aumentar. Então a energia, como a gente viu na primeira lei, não pode ser criada nem destruída, é uma constante, mas a entropia pode ser criada, mas nunca destruída. A energia sempre fica constante e a entropia sempre aumenta. Essa é uma realidade sobre a natureza. E no equilíbrio, o que acontece? Né? No equilíbrio, a entropia total, né, a entropia do universo, alcança um máximo e se torna constante. Ela aumenta, sempre aumenta, até chegar num nível que ela não aumenta mais. Ela não pode diminuir, de acordo com a segunda lei, então ela vai ficar constante, ou seja, a variação dela vai ser zero. Então, quando a gente tem que o ΔS de um processo, ΔS total, né, ou ΔS do universo, é igual a zero, a gente tem que o processo chegou num estado de equilíbrio. Então, todo o processo real, a variação de entropia do universo é igual a zero no equilíbrio. No equilíbrio, então, ΔS é igual a zero. Isso pode ser demonstrado graficamente, né? Aqui eu vou reunir a discussão sobre os critérios de equilíbrio e espontaneidade para sistema isolado e fechado. Então, primeiro para o sistema isolado, que é um gráfico da entropia em função do tempo. Então, para um sistema isolado, né, a tendência é a entropia do sistema, que não tem subscrito nenhuma do sistema, né, a tendência é a entropia do sistema em aumentar, 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 sempre, até chegar num estado aqui que a entropia não aumenta mais, que a gente chega num estado de equilíbrio. Então, a partir desse ponto, né, que a entropia não aumenta mais, a entropia do sistema está maximizada e o sistema alcançou o equilíbrio. Ela chegou nesse platô aqui. Né? Isso para um sistema isolado. Para o sistema fechado, a discussão é semelhante, né? Só que ao invés da entropia do sistema, a gente tem que se preocupar com a entropia do universo. Para um sistema fechado, o critério de equilíbrio e espontaneidade é a maximização da entropia do universo. O processo é espontâneo à medida que a entropia do universo aumenta, ele vai alcançar um equilíbrio a partir do momento em que a entropia do universo fica constante. E como eu tinha discutido no final da semana passada, né, usar a entropia do universo como critério de equilíbrio e espontaneidade é meio ruim. Né? Tipo, a princípio não tem nada de errado com isso, né? A gente poderia usar ela é válida para todo o processo. O problema é meio prático, né? Porque para a gente usar a entropia do universo como critério se um processo acontece espontaneamente ou não, a gente teria que calcular propriedades do sistema e das vizinhanças. Em geral, a gente só faz medidas no sistema. Né? Por exemplo, imagine que você está estudando a interação de uma enzima com um substrato no laboratório. Você vai fazer medições ali num meio aquoso que tem a enzima e substrato. Você não se importa com o que está acontecendo com o ambiente em volta. Né? Você não está preocupado com o que acontece nas vizinhanças. Então, se você usar a entropia do universo como critério, isso vai acarretar em problemas, né? Porque a gente vai ter que se preocupar em medir propriedades do sistema e também se preocupar em medir propriedades das vizinhanças. A gente poderia meio que driblar esse problema se a gente isolasse totalmente o sistema, né, das vizinhanças, mas é muito difícil montar um sistema totalmente diabático, né, que não troque energia na forma de calor e também não realize trabalho com as vizinhanças. Então a gente precisa de uma nova função termodinâmica para facilitar o trabalho. A gente precisa de uma função
do sistema, né? Que a gente só se preocupe com medições do sistema e que ela também sirva como critério de equilíbrio e espontaneidade. Essa função a gente vai ver no próximo vídeo, que é a energia de Gibbs. A gente vai discutir como medir ela e como calcular essa função termodinâmica.